pessoal, sejam bem-vindos ao Agenda Brasil. Hoje vamos tratar de 5 armadilhas da reforma da Previdência. O texto encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional contém várias armadilhas para o trabalhador e situações que com certeza vão trazer prejuízos futuros ao trabalhador brasileiro que já está bastante combalido. A primeira dessas armadilhas é a modificação futura das regras de aposentadoria por lei complementar. A proposta de reforma da Previdência, ela propõe a criação de uma lei complementar que vai regulamentar todo o processo de previdência, várias situações como a instituição da capitalização, as alíquotas que serão cobradas em vários casos. Então, várias situações, como vocês podem ver aí, serão definidas, né, normas gerais da organização, o funcionamento, a responsabilidade previdenciária, os regimes próprios, né, contemplará os modelos, o financiamento, a arrecadação, a aplicação e utilização dos recursos, os benefícios, a fiscalização. Todos esses assuntos, serão tratados pela lei complementar, definidos via lei complementar. O que isso implica? Implica que futuramente, quando houver a vontade do governo de modificar novamente a Previdência, alterar novamente as regras da Previdência, ele não precisará de uma PEC como atualmente, que é mais difícil para que seja aprovada. Ele necessitará apenas da edição de uma lei complementar e ele fará isso e será muito mais fácil modificar a Previdência. A segunda armadilha é em relação à diminuição das alíquotas. O governo propaga a informação de que quem ganha menos, que esta é a reforma que vai beneficiar aqueles que ganham menos, vai cobrar mais dos ricos. Só que ele não diz uma situação bem peculiar. Olha só, nessa tabela nós vemos a situação como é atualmente e a situação como é proposta. Então, a proposta para quem ganha até R$ 1.751,81 atualmente paga 8%. E pela proposta, quem ganha até um salário mínimo vai pagar 7,5%. De 998 a 2.000 vai pagar de 7,5% a 8,5%, isso escalonado. Assim como os demais valores até chegar ao valor do teto do INSS, que é os 5.839,45, que passaria pela proposta a pagar, né? Veja que há uma variação entre o que é hoje, que paga 11% hoje, que é 2.919, e vai passar para 3.000, aí que vai variar na faixa de 9,5% a 11,68%. Ocorre que no artigo 34 da proposta diz o seguinte: até que entre em vigor a nova lei que altere o plano de custeio do regime geral de previdência social, incidirá de acordo com os seguintes parâmetros, ou seja, as alíquotas serão realmente essas aqui, não aquelas que estão lá. Olha só, até um salário mínimo é igual 7,5%, de um salário mínimo a R$ 2.000, 9%, de 2.000 a 3.000 é 12%, de R$ 3.001 a 5.839, 14%. Vejam que há diferença nessa tabela da proposta, que terminaria em 11,68%, e a proposta seguinte, que está lá no artigo 34, que enquanto não houver a edição da lei complementar, serão essas alíquotas aqui que valerão, não as alíquotas que estão definidas lá, que a gente viu anteriormente. Então, quem garante que a edição dessa lei será logo? Então,
várias situações. Além do que, ah, o governo não fala que você terá que trabalhar mais para poder se aposentar, uma vez que você terá que se aposentar sendo homem com 65 anos de idade e mulher com 62. A partir do momento que você terá que alcançar essa idade para poder se aposentar, você vai trabalhar mais. Então, mesmo você lá ganhando um salário mínimo que vai pagar, que hoje paga 8% e vai passar a pagar apenas 7,5%, você vai ter que trabalhar mais, a não ser que você comece a trabalhar muito, muito tarde e não tenha tenha o tempo específico lá dos 35 anos que é necessário. Apesar de que atualmente, pela nova proposta, o que vai ser importante será a idade, porque não haverá mais aposentadoria por tempo de contribuição e apenas a idade é que vai definir, desde que você tenha aquela idade mínima de contribuição, que é 20 anos. Mas se você tiver apenas 20 anos de contribuição, você vai receber apenas 60% do que você receberia se você tivesse os 40 anos. Ou seja, ele está aumentando para 40 anos de contribuição e você vai deixar de pagar 8, vai pagar 7,5, mas vai ter que pagar 5 anos a mais ou mais, dependendo da idade que você começou a trabalhar, você vai pagar ainda além dos 5 anos. Então, se você verificar na ponta do lápis, não é uma vantagem, é uma armadilha. A terceira armadilha é o aumento das idades mínimas quando houver aumento da expectativa de vida. Quando houver aumento da expectativa de vida, haverá aumento das idades mínimas, ou seja, as idades partirão de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Só que, quando houver alteração na expectativa de vida, também haverá alteração nas idades mínimas. A partir do momento que lá o IBGE e os órgãos que fazem essa análise sobre a expectativa de vida e lançar os seus estudos, então apontar, olha, houve aumento da expectativa de vida, então haverá aumento da idade mínima, ou seja, 65 anos é apenas para homens e 62 para mulheres, é apenas o ponto de partida, e isso será de forma gradual. Então, o governo não precisará futuramente, caso a proposta seja aprovada dos moldes que está definida, de muito esforço para aumentar a idade mínima, para aumentar as alíquotas, que a gente vai ver ainda um pouquinho mais na frente. A quarta armadilha diz respeito à contribuição extraordinária para aposentados e pensionistas. Lá no texto encaminhado, diz que, havendo necessidade, serão instituídas alíquotas extraordinárias para aposentados e pensionistas. E o pior, que serão para aposentados e pensionistas que ganhem apenas acima de um salário mínimo, ou seja, atualmente, para que aposentados e pensionistas ganhem do regime próprio, não do regime geral, do regime próprio, paguem contribuição previdenciária, eles têm que ganhar acima do teto previdenciário, que é R$ 5.839,45. Ocorre que, com a proposta, se houver eles lançarem um pagamento extraordinário, será cobrado daqueles que ganhem valor acima do salário mínimo. Se o salário mínimo estiver em R$ 1.500 e eles lançarem uma contribuição extraordinária, apenas, ou seja, todos aqueles que ganharem acima do salário mínimo serão abrangidos por essa contribuição extraordinária. Ou seja,
o número de pessoas que será abarcado, que será abrangido por essa possível contribuição extraordinária é enorme, porque a maioria, né, dos aposentados e pensionistas ganham muito pouco em relação ao que existe a gama geral, do salário mínimo e um pouco mais do salário mínimo. Então, não seria justo que essas pessoas, além de aposentadas, ganhando muito pouco, tivessem que pagar também contribuição, sendo que já pagaram durante a sua vida inteira. E a quinta armadilha é a criação de mecanismos de equacionamento do déficit e de tratamento de eventual superávit. Ou seja, há na proposta um ponto que diz o seguinte: havendo déficit, ocorrerá aumento automático de alíquotas. Ou seja, se houver déficit, o governo vai aumentar de forma automática as alíquotas para aqueles que estão contribuindo. Ou seja, vai ficar muito fácil, entende? Não haverá mais déficit na Previdência, mais o famoso rombo da Previdência, porque toda vez que houver o déficit, eles aumentarão as alíquotas e os trabalhadores serão responsabilizados pelo déficit. Ou seja, se houver mal gestão dos recursos, se houver má gestão dos recursos, se houver fraudes, se houver rombos, eles irão aumentar de forma automática, é o que está lá na proposta, as alíquotas, e então o trabalhador será mais uma vez penalizado. Da mesma forma, ele diz que tratamento de eventual superávit. Tratamento, que tipo de tratamento? Isso ele não deixa claro. Então, se houver superávit, ele pode pegar esse superávit, é o que está, e isso será definido na lei complementar. A lei complementar, como foi já falado, é uma das armadilhas, e essa lei complementar é que vai regulamentar toda essa situação em relação ao déficit, em relação ao superávit, e essa situação vai definir como, e essa lei, melhor dizendo, a edição dessa lei complementar é que vai definir como será a previdência de acordo com as situações, ou seja, ela vai definir benefícios, vai definir formas de pagamento, tipos de os contribuintes que irão contribuir para a Previdência. Então, vai definir uma série de situações para que possa definir de maneira clara o tratamento que será dado ao déficit e ao superávit. Quanto ao déficit, já está claro, haverá aumento de alíquotas de forma automática para que seja coberto esse déficit. Se houver superávit, ela não fala, ainda a lei complementar é que vai definir. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber os nossos próximos vídeos, deixe seus comentários, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.